Ela disse que eu tentei me matar. Você perguntou mais alguma coisa pra ela? Eu disse, onde estão as crianças? E qual foi a resposta dela? Ela disse que eles estão no porão. Eu vi Sakura. E como ela estava? Ela estava com uma faixa em volta do pescoço. Patrick Clancy tinha uma esposa e 3 filhos pequenos, mas em 24 de janeiro de 2023, isso acabou quando sua esposa, Lindsay, estrangulou os 3 filhos até a morte com faixas elásticas de exercício. Promotores afirmam que foi um assassinato em massa cuidadosamente planejado, seguido de uma falsa tentativa de suicídio. Lindsay admite ter matado seus filhos, mas afirma que a culpa é de uma doença mental e da voz que ela ouviu, e ela acredita que não é criminalmente responsável. Ela começou a tomar Zoloft e já tinha ido ao Tufts, ou foi lá que conseguiu a receita? Correto. Ela te contou isso, certo? Sim. Ela não escondeu isso de você, certo? Sim. E Patrick Clancy concorda que sua agora ex-esposa não é criminalmente responsável. E agora o júri está ouvindo todas as evidências do que aconteceu dentro daquela casa no dia dos assassinatos e o que estava acontecendo nos dias, semanas e meses anteriores, enquanto eles precisam decidir se Lindsay Clancy é ou não uma assassina de crianças a sangue frio. Quem é o culpado pela morte dessas 3 crianças pequenas e inocentes? É Lindsay Clancy? São os médicos que a trataram, as enfermeiras? São os medicamentos que ela recebeu? É isso que o júri precisa descobrir. É sobre isso que se trata o caso. Mas, à medida que analisamos as provas, vamos levar vocês até a cena do crime. Vamos mostrar Patrick Clancy nos momentos antes de sua vida mudar completamente. O que tudo isso prova? Eu sou Vini Politan. Vamos investigar. É difícil para mim, toda vez que cubro essa história, não pensar em Patrick Clancy e, obviamente, uma testemunha importante e tudo mais, mas ele está no meio de tudo isso e o impacto emocional que tudo isso causou nele e na vida dele, porque ele é um sobrevivente. As crianças se foram. Lindsay Clancy está em uma cadeira de rodas. Ela vai ser institucionalizada por um tempo ou presa pelo resto da vida. Patrick Clancy tem que continuar vivendo. Como ele consegue superar tudo isso? E agora ele está nesse ponto do julgamento, onde está no meio de tudo e precisa testemunhar. E o testemunho dele é tão importante para ambos os lados aqui. Para os promotores, ele relata o ocorrido naquele dia. Ele está contando ao júri o que viu, o que fez, por que fez isso, o que ele observou. Apresentando um relato em primeira mão da pessoa mais afetada pelo que Lindsay Clancy fez, além das 3 crianças, obviamente. Os filhos dele se foram. Eles estão mortos. Brutal. Assassinatos brutais. E agora ele tem que descrever isso e contar ao júri sobre isso. Mas os promotores precisam dessa prova e do testemunho para provar a acusação contra Lindsay. Enquanto isso, para Lindsay Clancy, ele é uma testemunha importante porque ele é quem descreveu a doença dela. Ele é quem está levando o júri nessa jornada que eles fizeram juntos, onde eles vão de médico em médico, de medicação em medicação, pensamentos acelerados, tudo isso que estava acontecendo dentro dessa casa ao longo de dias, semanas e meses antes do dia em que as 3 crianças foram mortas. E uma parte disso, e a defesa apontando o dedo, obviamente, para a própria doença mental, apontando o dedo para os médicos responsáveis pelo tratamento por não reconhecerem o que realmente havia de errado com ela e por não conseguirem tratar isso adequadamente. Mas eles também estão apontando para uma montanha de remédios. E para Patrick Clancy, ele sabe em primeira mão o que está em sua casa. Quero mostrar um trecho do seu contra-interrogatório, pois considero isso muito importante. E há um momento dramático no tribunal onde Kevin Reddington, seu advogado,
Traz uma gaveta do criado mudo ao lado do banco das testemunhas e então examina o conteúdo dela com Patrick Clancy. Vamos dar uma olhada nesse momento de dentro do tribunal. Agora, quando me encontrei com você na casa, muito tempo depois que a polícia estadual já tinha ido embora e terminado a busca, você se lembra que subimos até o quarto e eu peguei isso do criado mudo bem ao lado da cama? Sim. Você pode dizer o que é isso? É uma gaveta? Obviamente. Essa é a gaveta que vai no criado mudo. E dentro da gaveta, da cômoda, você se lembra que havia vários itens que... Lindsay Clancy. Pareciam frágeis? Clancy prescrito em 5 de janeiro de 2023, Cuiabá. Janeiro. Quetiapina, 100%. Prescrito para Lindsay Clancy, 21 de dezembro. E eles também estão todos vazios, certo? Sim. Porque geralmente, quando ela tomava limonada ou água, ou o que estivesse no copo onde triturava os comprimidos, certo? Lamotridina. Prescrito para Lindsay Clancy, 16 de dezembro de 2022. Benzodiazepínico prescrito para Lindsay Clancy, 23 de janeiro. Esses estão na gaveta e todos estavam vazios, certo? Certo. Você observou isso, certo? A outra coisa que estava na gaveta, você reconhece isso? Sim. O que é isso? É o Apple Watch dela. O Apple Watch dela. É o relógio que, ao que parece, a polícia usou para monitorar escadas, frequência cardíaca e coisas desse tipo, certo? Sim. Eles nem apreenderam, só deixaram na gaveta, né? Aparentemente. Desculpa. Ok, dois pontos importantes. A quantidade enorme de medicamentos que ela está tomando, e ele está mencionando as datas das prescrições, e todas são muito próximas do momento em que tudo isso aconteceu. Comentam que estão vazios e sobre os restos triturados achados na mesa de cabeceira. Conectados talvez à tentativa de tirar a própria vida. Então, quando você junta essas duas coisas, essa montanha de remédios de repente se torna uma evidência poderosa para a defesa sobre o que estava acontecendo com Lindsay Clancy. Quero saber se você viu Kevin Reddington assumir o controle da sala do tribunal. Certo? Uma voz e um defensor muito poderosos. Mas enquanto ele coloca esses remédios lá, ele não está apenas fazendo perguntas. Ele basicamente também está testemunhando na frente desse júri. Tudo bem, quero te mostrar outra coisa que também é importante. Brian Josephine, do Departamento de Polícia de Duxbury, um dos primeiros policiais a responder ou o primeiro policial a chegar na cena, descrevendo o que ele viu enquanto respondia àquela ligação para o 911. Agora nós não ouvimos a ligação para o 911. O júri ouviu. Eles entendem parte do testemunho dele e o que ele descreve. Mas para nós e para vocês, será a primeira vez que realmente vamos entender o que estava acontecendo com Patrick Clancy naqueles momentos. Enquanto ele descobria seus filhos mortos em casa. Vamos dar uma olhada. E você se lembra do que Patrick Clancy estava fazendo quando você o viu pela primeira vez? Ele estava de pé sobre a Lindsay naquele momento. Parecia que ele estava tentando se comunicar com ela. Eu o observei com um celular. Ele estava meio que ao lado dele. Então, não sei se eles estavam conversando ou o quê, mas provavelmente foi questão de 1 segundo. E então ele se virou na minha direção, me viu, porque eu estava iluminando o quintal com minha lanterna. E foi aí que eu e ele nos cruzamos. Ok, você disse que viu o celular ao lado dele. Estava na mão dele, ao lado do corpo? Sim, acho que estava na mão esquerda dele. Certo, você mencionou que cruzou com ele. Onde aproximadamente isso aconteceu? Provavelmente foi bem perto da entrada do porão, eu diria. E então na fotografia A? Direita da mesa está a entrada do porão, está correto? Isso está correto. E para onde ele estava indo? Ele estava indo, eu acredito, em direção ao convés. Sim, obviamente eu não sabia disso naquela hora, mas ele simplesmente passou por mim andando bem rápido, de maneira abrupta. Então... E ele disse alguma coisa pra você quando passou? Não, ele não disse. Depois de encontrar Patrick, pra onde você foi?
Eu fui até a mulher. E você falou com ela? Eu tentei. E o que você disse? Eu só estava tentando obter informações básicas sobre onde ela estava machucada, onde ela precisava de atenção, qualquer coisa que eu pudesse fazer para tentar ajudá-la até a chegada dos bombeiros. E ela respondeu às suas perguntas? Ela murmurou, e não foi uma resposta definitiva. Você observou algum ferimento? Sim, ela estava deitada no chão. Havia cortes no pulso direito dela, acredito, e no lado direito do pescoço. E esses cortes estavam sangrando ativamente naquele momento? Eles estavam sangrando, mas não de forma abundante. Você tem treinamento em primeiros socorros? Sim. Você sentiu a necessidade de fazer pressão sobre esses ferimentos imediatamente? Não. Levamos também equipamentos médicos, como torniquete, gás e coisas assim, e acho que pelas circunstâncias não precisei usar esses equipamentos. E o torniquete que você carrega é para o caso de alguém ter algum tipo de corte onde uma artéria foi danificada ou cortada? Sim, é isso mesmo. Certo. Você é treinada para diferenciar situações graves, como uma artéria sangrando muito de um corte que não exige torniquete? Sim, somos. Certo. E não achou necessário um torniquete? Eu não sabia. E com base no seu treinamento em primeiros socorros e como policial, como socorrista, aqueles ferimentos pareciam representar risco de vida? Não pareciam. Outros profissionais de emergência do Corpo de Bombeiros começaram a chegar? Sim, então eu diria que tentei conversar com a senhora Clancy por cerca de 30 segundos a 1 minuto. E nesse momento, vindo do lado oposto da casa, observei o pessoal do Corpo de Bombeiros de Duxbury chegando. Nosso protocolo é repassar o atendimento médico para eles, pois são mais treinados que nós. E em algum momento você ouve alguma coisa? Sim. Por que você está aqui? Eu e o policial Hall estávamos parados perto daquela janela e começamos a ouvir gritos altos. O que você fez ao ouvir aqueles gritos? Imediatamente tentamos descobrir de onde vinham. Não tenho certeza se foi a central ou algo assim que falou pelo rádio sobre o porão, mas nós dois começamos a voltar em direção à parte da varanda da casa. Você entrou pelas portas de correr de vidro? Sim, subimos pela varanda e entramos na cozinha pelas portas de vidro. E então vocês foram para o porão? Sim. Certo. Você ouviu algum som do porão ao entrar na cozinha? Sim, era exatamente o mesmo grito que eu ouvi da janela. E você desceu as escadas para o porão? Sim, nós descemos. E você viu alguma coisa enquanto descia as escadas depois que desceu as escadas? Então nós descemos as escadas e havia uma foto no final da escada, eu acredito, da Lindsay e Patrick. E o porão se divide em dois, uma área à direita e outra à esquerda. E os gritos vinham da área da direita. Então foi para lá que direcionamos nossa atenção primeiro. Certo. E você viu o Patrick? Sim. Aquele lado direito se abre, parece que são 2 cômodos, acredito. Então nós entramos no primeiro cômodo, que estava meio escuro, tinha algumas coisas espalhadas e bagunça, e Patrick estava naquele cômodo dos fundos naquele momento. Então, estou te mostrando o que foi marcado como prova 92. Essa é a entrada para o cômodo dos fundos? Sim, é. E então o item 93 é o interior daquele quarto dos fundos? Sim, é. E você se lembra do que, se é que ele disse algo, Patrick estava dizendo quando você o encontrou? Ao nos observar, eu e o policial Hall, ele começou a vir em nossa direção saindo daquele cômodo. E nesse momento ele olhou para cima e gritou, "Ela matou eles." E depois que ele disse isso, para onde você foi? Assim que ele saiu do batente da porta, conseguimos olhar dentro do quarto, onde observamos o que parecia ser uma criança deitada imóvel no chão. E depois você soube que o nome dele era Dawson Clancy? Sim, soube. E como ele está posicionado? Ele estava deitado de costas, meio perto da bolsa de ginástica como referência. Exibindo o item 93 novamente.
Você mencionou a bolsa de ginástica, é aquela bolsa à esquerda da mochila, o brinquedo da criança? Sim. Você confirma que ele estava lá quando o viu pela primeira vez? Sim, estava. E lembra se ele estava de Costas ou de bruços ou em outra posição? Ele estava de costas. E você se lembra da aparência física dele? Como eu disse, ele estava deitado de costas, com a cabeça inclinada para a direita. Olhei para ele mais ou menos na região do rosto quando chegamos mais perto, e o rosto dele estava branco, acinzentado. Os lábios estavam azuis, os olhos estavam vermelhos, como se os vasos sanguíneos tivessem estourado. Viu algum ferimento no pescoço dele? Ao ver aquilo, meu instinto foi segurar a cabeça dele e incliná-la para o lado, tentando sentir o pulso, mas pelo meu treinamento e experiência anterior, sabia que não seria bom, então movi a cabeça. Foi então que notei marcas vermelhas no lado direito. Do pescoço? Sim. E naquela prova, 94 havia uma faixa elástica amarela, correto? Sim. Acredito que em depoimentos anteriores... você pode ter chamado de faixa elástica azul para exercícios, está certo? Sim. Mas está claramente amarela na foto, certo? Sim, está bem amarela. Quero dizer, havia... Testando a cor da faixa elástica de exercício. Certo. Então qual era o seu foco na época? A criança... E quando você o viu lá com esses ferimentos, o que você fez? Com base nas minhas observações, eu sabia que realmente não havia muito o que eu pudesse fazer. Então eu peguei a criança no colo, o mantive junto ao meu peito e, quando fiz isso, escorreu uma espécie de muco ou espuma da boca dele sobre mim. Eu o segurei. Voltei pelo caminho por onde descemos para o porão e fui até as escadas onde o sargento Homestead estava descendo. Gritei para ele sair do caminho. Subi novamente as escadas e depois fui para a cozinha, que fica diretamente ao lado das escadas, e há um hall de entrada, tipo um corredor. E eu saí por ali, pela porta principal, até a entrada da garagem. Tinha uma ambulância na entrada da garagem naquele momento? Sim, a ambulância estava dando ré e basicamente tinha acabado de estacionar. E um dos bombeiros estava indo até a maca na parte de trás. Então eu corri até lá com Dawson e o coloquei na maca. E foi aí que o sargento Homestead e o pessoal do corpo de bombeiros passaram a atendê-lo. O que você fez depois? Eu voltei para dentro da casa. Por que você voltou para dentro da casa? Eu me lembro de ter ouvido algo sobre crianças e várias vítimas e eu simplesmente voltei. E quando você voltou para dentro da casa, você foi para o porão? Sim, entrei novamente pela porta da frente, desci ao porão e fui para o lado esquerdo desta vez. Ao ir para o lado esquerdo do porão, o que viu? Praticamente bem na minha linha de visão estava uma menina mais velha deitada no chão e no canto havia um bebê mais novo. Quando você diz uma mulher mais velha, quer dizer mais velha que Dawson? Isso mesmo. E depois você descobriu que o nome dela era Cora Clancy? Sim. E você ajudou a tratá-la? Sim, ajudei. O que você fez? Então, ao descer para o porão, 2 bombeiros já estavam no local. Um estava cuidando do bebê e o outro estava cuidando da Cora. Comuniquei-me com eles. Trabalhamos juntos e eu assumi as compressões torácicas da Cora. Você viu algum ferimento na Cora naquele momento? Sim. Ela tinha ferimentos semelhantes aos que descrevi do Dawson. O tom pálido, lábios azulados, olhos avermelhados, vasos sanguíneos estourados. Mas dessa vez ela também tinha sangue seco ao redor da boca. A Cora foi colocada na maca e levada para fora? Sim, depois de um tempo. Acho que o bebê foi levado primeiro porque, se não me engano, ela mencionou em algum momento que talvez tenham encontrado um pulso fraco ou algo assim. Então tiraram ele primeiro e depois conseguimos tirar a Cora. Durante todo o tempo no porão, você continuou fazendo compressões torácicas na Cora? Sim. Sim, quero dizer, parecia uma eternidade, a ponto de eu achar que chamei pelo rádio pedindo ajuda para outro policial descer. E outros vieram ajudar? Sim, o policial Keyhoe desceu para ajudar ainda mais, enquanto eu continuei com as compressões torácicas, e ele usou uma bolsa válvula máscara para fazer ventilações de resgate.
E uma bolsa válvula máscara? Isso é algo que vai sobre o rosto de alguém? Uma máscara conectada a uma bolsa que você aperta para fornecer ar? Sim, sim, é um aparelho respiratório alternativo. Em algum momento, você volta para o andar de cima, para o primeiro andar. Sim, E você encontra Patrick Clancy quando sobe as escadas. sim. Então, quando eles retiraram Cora, eu e o policial Carril voltamos para o andar de cima, onde encontrei o Sr. Clancy na cozinha. E como ele se comportava na cozinha? Ele ainda estava frenético e em choque. Ainda gritando e fora de si, e acho que nesse momento... Não sei, alguém pediu uma ambulância para ele também. O que houve com as 3 crianças? O que o pai passou? O que os socorristas viram? Eu tenho que acreditar que é por isso que os promotores decidiram apresentar isso como um caso de assassinato. Vou te mostrar imagens de câmeras de segurança, acho que isso é incrivelmente trágico, o que estou prestes a te mostrar. E é como uma lição de vida sobre como o seu mundo pode virar de cabeça para baixo tão rapidamente. Como você sabe, Lindsay Clancy mandou Patrick sair para a CVS e para um restaurante para pegar comida para a viagem. E enquanto ele estava fora, foi quando os assassinatos das 3 crianças aconteceram. Foi nesse momento que Lindsay está em casa estrangulando as crianças com faixas elásticas de exercício e depois se jogando pela janela do 2º andar. Então, antes de ele voltar para casa, a vida está 1000% normal. Tão normal quanto pode ser com uma esposa que sofre de doença mental, certo? Mas a vida dele é basicamente normal. Vou à CVS, vou pegar comida. Quero mostrar esse vídeo para vocês porque quero que pensem no contraste do que acontece com o mundo dele quando ele volta dessa saída. Mas ele entra, tudo é tão comum. Ele anda pelo corredor. E eu acho que é em algum momento, quando ele desce esse corredor, que ele não vê exatamente o que está procurando. Todos nós já fizemos isso, certo? Você vai às compras e está pegando algo para alguém. Eles não tinham o que você queria, então você ligou. Depois ele ligou de volta para a Lindsay. Então, do ponto de vista dele, nesse momento da vida dele, tudo está tão normal quanto sempre esteve. Você sabe, obviamente, Lindsay tem seus problemas e eles têm lidado com isso como uma família. Mas comparado ao que a vida dele vai ser quando ele voltar para casa, incrivelmente diferente. Mesma coisa, vamos ver o vídeo do restaurante 3V. Ele vai buscar comida. Ele entra, tá um pouco frio, né? Olhando aqui para as sacolas, procurando sua sacola da comida para a viagem e conversando com alguém. Essa é a sacola e a comida. Até um pequeno sorriso. E é bom ver ele sorrindo porque no tribunal ele não sorri. E assim que ele volta para casa, tipo, tudo muda, sai dessa normalidade. É saída comum para buscar comida para a família dele e chegar em casa e se deparar com aquela cena. É difícil de compreender, é difícil de entender. Certo? Lá está ele. Ele está pagando pela comida no caixa. Ela vai pegar a sacola. Tipo, isso é completamente normal. Só mais um dia. Só mais um dia. Mas não foi. Não foi. Agora, Patrick Clancy como testemunha. Quando ele voltou, estava tecnicamente sendo submetido ao contra-interrogatório pela defesa, mas a defesa tinha a possibilidade de ir além do exame direto no contra-interrogatório, porque Patrick Clancy também é uma testemunha da defesa. Eles queriam que ele entrasse e saísse do tribunal de uma vez, sem precisar voltar em 3 semanas. Então, esse contra-interrogatório é extremamente importante para a defesa. Então, vamos voltar ao tribunal novamente com a defesa, focando nos dias, semanas e meses que antecederam o que aconteceu dentro daquela casa em 24 de janeiro de 2023. Vamos dar uma olhada.
Você se lembra que as dificuldades ou os problemas, por assim dizer, começaram no final de setembro e início de outubro de 22? Sim, foi bem gradual. Mas você se lembra quando o promotor te perguntou ontem se você usou seu computador para pesquisar sobre suicídio no Google? Acho que foi em agosto de 22. Você se lembra dela te fazer essa pergunta? Sim. E você se lembra da sua resposta? Não, sinceramente. Você não pesquisou isso no Google, pesquisou? Acho que não. Não. Mas vou te mostrar, senhor, um histórico de navegação do seu computador. Tenha em mente que foi perguntado ao senhor se, em agosto de 22, o senhor pesquisou sobre suicídio no Google e o senhor respondeu que não, certo? Correto. A inferência, imagino, é que em agosto de 22 ela provavelmente teria decidido, certo? Claro. Você conhece um cara chamado Tim Hall? Acho que você quis dizer Tom Hall. Sim, não é um problema. Sobre quem estão falando? Ele é um artista musical. É um artista de quê? Tipo, um artista musical, um artista country. Country. Ele é tipo um cara que toca violão ou um cantor? Sim. Era. Vamos ver o que acontece. O que aconteceu com ele? Ele cometeu suicídio. E eu vou te mostrar, senhor, seus registros do Surface Pro em agosto de 22. Você se lembra de pesquisar o nome Tom Hall no Google para acessar um dos novos álbuns ou discos dele? Eu me lembro de ter ouvido brevemente a música do Tom Hall. Agora, você nunca viu isso. Eu não vi. Você não viu esse documento antes, correto? Correto. Tudo bem? E isto aqui tenho certeza de que isso lhe é familiar. Quando se obtém a extração de dados de um telefone ou de um computador, você recebe uma lista de todos os sites acessados, como Google e Wikipedia. Certo. Se você puder olhar para a direita, Sim. um pouco para baixo, e você vê, eu acho que está escrito Stone Hall. Sim. O que está escrito aí em cima? Diz a página da Wikipédia dele. Sim. Vamos ver aqui. Então, aqui nós temos Então isso mostra quando alguém pesquisa no Google e depois vai para a Wikipédia e você vê onde logo acima diz métodos de suicídio. Sim. Não pesquisei no Google por métodos de suicídio agora. Mas na verdade, senhor, quando você pesquisou Tom Hall no Google, isso te levou à página da Wikipédia e lá dizia que ele morreu, certo? Sim, ele morreu. E então você clicou na página da Wikipédia e isso levou você a um hiperlink. Você sabe o que é um hiperlink? Imagino que você saiba o que é um hiperlink. Sim. O que é um hiperlink, só para eu saber? Então, tipo, na Wikipédia seria uma palavra que está destacada em azul e leva para um site. Beleza. Então, se eu sugerir ao senhor que, à medida que o senhor foi descendo nas suas pesquisas naquela tarde, o senhor estava vendo algo sobre Tom Hall, que isso o levou a maneiras de cometer suicídio, Tom Hall. Pesquisa no Google de novo, Tom Hall, tudo nessa data, ao mesmo tempo. E você só estava procurando saber sobre o cara porque ele se matou, certo? Sim. Acho que sim. Advogado. Segure aí por um Sobre segundo. si. Quero falar disso rapidamente. Não se esqueça das diferentes versões sobre o que aconteceu com Lindsay Clancy e como ela ficou em uma cadeira de rodas. Os promotores dizem que ela fingiu uma tentativa de suicídio. A defesa afirma que ela tentou suicídio e agora usa cadeira de rodas. Então, se você voltar para agosto e estiver pesquisando sobre suicídio, os promotores poderiam dizer, bem, ela está pesquisando métodos de suicídio. Ela está tentando descobrir como fingir isso. Talvez. É isso que eles vão argumentar no final? Talvez. Mas aqui você vê a defesa tentando esclarecer que, na verdade, foi o Patrick quem acabou acessando o link relacionado ao suicídio em agosto. Vamos continuar assistindo.
Você se lembra se a Lindsay já tomou Zoloft ou algum outro antidepressivo do tipo ISRS no passado? Você se lembra dessa pergunta? Sim. Você se lembra dela perguntar sobre isso, que vocês estavam conversando e ela disse que ia começar a tomar Zoloft e que já tinha ido a Tufts, ou foi na Tufts que ela conseguiu a receita? Correto. Ela te disse isso, certo? Sim. Ela não escondeu isso de você, certo? Não. E você estava em um casamento. É isso mesmo. Vocês estavam andando na rua, vocês dois juntos, tipo no final da noite. E ela basicamente te contou que precisava usar os remédios. Foi mais cedo, antes do casamento, sim. Ok. E você se lembra como, na sua observação, o quanto ela era dedicada em tomar os medicamentos conforme as orientações dos vários médicos que ela acabou consultando? Ela sempre seguia as orientações. Você se lembra? Ela de fato tinha um diário que ela mantinha dos miligramas, o tipo de medicação, a data em que ela tomou a medicação e quais, se houver, as reações que ela teve com isso. Você se lembra disso? Sim. Você lembra onde isso era guardado? Tinha um lugar específico? Acho que ela guardava na cozinha. Na cozinha. Então vou te mostrar uma fotografia que a Polícia Estadual tirou na sua casa. Você concordaria? Senhor, que este livro é, na verdade, o mesmo livro, da mesma cor que estava no monte de livros na sua cozinha? Sim. Neste livro, você vê qual é o título do livro? Sim, está escrito que good moms have scary thoughts. Uau! De novo, dois pontos de vista diferentes sobre o que ocorre na vida de Lindsay Clancy. E aqui, o que a defesa está tentando fazer é demonstrar para o júri que ela não está mentindo para Patrick sobre os medicamentos. Ela está tomando os medicamentos dela. Ela não está recebendo prescrições e fingindo tomar os remédios, nem está simulando a gravidade da doença mental dela. E conforme tudo isso vai sendo apresentado, até onde a promotoria vai para sustentar essa tese? Até que ponto Lindsay Clancy planejou matar os próprios filhos? Sim, Patrick Clancy foi a primeira testemunha. Mas à medida que esse julgamento continua dia após dia, semana após semana, eu ainda acho que ele vai ser a testemunha mais importante, aquele que é o pai das vítimas, o agora ex-marido. Daher, no meio disso tudo, foi impactado mais do que qualquer outra pessoa viva pelo que aconteceu naquele dia. Então, agora, no contra-interrogatório pela defesa, ele está falando mais sobre a história que eles tinham, tudo o que estava acontecendo na vida deles, no relacionamento deles, e sobre o tratamento dos problemas dela nos dias, semanas e meses que antecederam a morte das 3 crianças. Vamos assistir a mais um pouco. Certo. Então você falou com o Dr. Goodhart? Até onde você sabe, o Dr. Goodhart receitou algum medicamento? Acho que ela recomendou medicação. E então? Quantos remédios ela indicou? Não sei se ela recomendou mais de um. Eu acho que era Cymbalta. Mas ela disse, sabe, consulte seu médico e tome uma decisão. Então, quando Lindsay foi embora, foi porque ela queria sair um dia mais cedo por causa do aniversário da Cora. É isso mesmo? Não achei que fosse. Não acho que tenha sido um dia antes. Acho que ela ficou 5 dias, que pelo que eu sabia, era o padrão. E sim, ela queria participar do aniversário da Cora. Então, o senhor não tem dúvida de que quando ela recebeu alta do McLean, que o senhor recebeu isso, certo? McLean. Sim. Que quando ela recebeu alta do Hospital McLean, não foi contra a orientação médica. Os médicos deram a ela um atestado de saúde e deixaram ela ir com você, certo? Certo. E fora dos registros do McLean, ei? Gente, que eles possam ser admitidos.
Ótimo ponto para a defesa. Agora você sabe, quando você vai ao hospital e sai do hospital, eles te dão uma sacola e você recebe medicamentos e um cartãozinho que diz obrigado por estar aqui, coisas assim. Vocês receberam alguma coisa do McLean? Acho que não. Vocês receberam alguma orientação além do médico sugerir o uso de Cymbalta? Eles também deram uma receita? Acho que não. Você sabia o que era Cymbalta? Não. O Dr. Goodhart pediu para Lindsay pesquisar no Google, lembra? Acho que isso está correto. Sim, na verdade ela pesquisou no Google centenas de vezes, sim. Medicação, certo? Sim. Então, quando vocês voltam para casa, e agora já é janeiro, obviamente, vocês fizeram a festa para a Cora, certo? Sim. Vocês receberam amigos ou amigos que vocês conheciam? Amigos vieram para a festa que foi em um lugar em Plymouth. Você concordaria comigo que Lindsay tinha vários amigos desde a escola primária, passando pelo ensino médio até a faculdade, com quem ela manteve contato ao longo dos anos? Sim. E você também? Sim. Eles continuam bons amigos. Você ainda os via e vocês jantavam juntos, certo? Sim. Na verdade, um dos seus amigos... Acho que foi um dos seus amigos. Pode ter sido uma das amigas dela. Na verdade, nomeou ela em janeiro ou por volta desse período. Para ser madrinha ou cuidar do filho deles. Se algo ruim acontecesse com eles e eles estivessem mortos, certo? Lembre-se que meu cérebro tem estado confuso nos últimos anos, mas sim. Entendo. Em janeiro, com o passar do tempo, você se lembra que ela realmente continuava anotando os medicamentos que estava tomando, certo? Isso parece algo que a Lindsay faria, manter um diário ou um pequeno registro, certo? Sim. Estou te mostrando isso, senhor, e perguntando se você pode identificar isto aqui. Sim, e quando você diz sim, eu vou colocar na telinha o que é isso. É a dosagem da medicação que ela tomou e como ela está se sentindo. Então isso era como um diário médico que ela mantinha. Sim. Por exemplo, você sabe, aqui você vê 5 miligramas de Valium, 200 de Seroquel, dormiu bem, pensamentos horríveis de manhã, certo? Sim. Ela fez em algum momento? Acho que o promotor perguntou, vou apresentar isso, meritíssimo, se permitir. A objeção. Não. Isso pode ser admitido. Tudo bem? Obrigado. Houve uma ocasião em que ela te disse, na presença da mãe dela, que estava tendo pensamentos horríveis, certo? Certo. E você nos contou sobre isso ontem. E isso foi algo bastante emocional para ela fazer, certo? Certo. Depois desse momento você continuou, você estava trabalhando no porão, certo? Sim. Eu não deveria dizer porão, era um espaço pronto, certo? Porão, sim. Sim. E era lá que você trabalhava regularmente, certo? Sim. A semana seria de 40 horas ou mais? Variava, mas sim, aproximadamente 40 horas. Eu sei que talvez fosse no fim da Covid, mas outro motivo para você fazer isso foi poder ficar em casa e ajudar. Está certo? Sim, eu trabalho de casa desde 2018. Ok. Sim, construí um escritório lá embaixo. Então você estava sempre lá? Sim. Nem sempre, mas você estava lá quando trabalhava? Quando não viajava, eu estava lá. Ok, então quando você viajava? Conte pra gente sobre isso. Na verdade, eu realmente não viajei muito durante a Covid. Só mais pro final e uma vez em novembro... Novembro de que ano? De 2022. Mas antes disso, eu viajei bastante. Vamos analisar novembro de 2022. Novembro de 2022 é um mês antes dela contar para você e para a mãe dela que estava tendo pensamentos sobre machucar as crianças, certo? Certo. É novembro de 2022. E você viajou para onde? Você viajou para Nova York? E quanto tempo você ficou lá, senhor? 2 noites. E quem cuidou das crianças, Lindsay? Desculpe, Lindsay cuidou das crianças.
Então, por 2 dias e 2 noites, 1 mês e 1 semana, mais ou menos antes de ela matar as crianças, ela ficou em casa com os filhos por 2 dias. Está certo. Certo. É justo dizer que você também tinha seus amigos com quem fazia brunch de vez em quando, aos domingos, nas noites de dias úteis ou quando desce, tipo noite dos caras, coisa de amigos. Sim. Você estaria com seus amigos. Se ela quisesse matar as crianças, poderia ter feito isso enquanto você estava fora, certo? Em teoria. Ao invés de te mandar fazer uma ida de 3 minutos até a CVS e uma de 9 minutos até um restaurante, você ficou fora por 2 dias em novembro e em várias ocasiões para o brunch, além de esquiar, certo? Você é um cara bem ativo, né? Entendo o que a defesa faz aqui. A diferença é que os promotores dizem que parte do plano envolve suicídio forjado. Se ele está fora 2 dias, não dá para simular o próprio suicídio e ser resgatada pelo marido. Então, acho que é assim que os promotores devem responder, mas minha dúvida é: até onde os promotores vão chegar? Argumentando de novo, qual era o plano de Lindsay Clancy? Eles vão dizer que o diário dela, onde ela escreve pensamentos horríveis, faz parte do plano? Ou é a realidade? Eu venho dizendo isso o tempo todo e vou continuar dizendo na minha análise da acusação e da defesa. A defesa quer focar nos dias, semanas e meses que antecederam o assassinato das crianças. Os promotores querem mesmo focar no dia do assassinato. Então, Patrick Clancy, depois de ser interrogado pela defesa, é hora das reperguntas da promotoria e, mais uma vez, a promotoria. Entrando na linha do tempo do dia, as 3 crianças foram estranguladas até a morte por Lindsay Clancy. Vamos dar uma olhada? Sr. Clancy, foi mostrado um e-mail para o senhor, que foi marcado como prova, que o senhor enviou para colegas de trabalho em 24 de janeiro de 2023, às 17h24, correto? Sim. Perguntaram se ele veio do Surface Pro, mas o senhor afirmou que ele poderia ter vindo do seu iPhone, correto? Correto. E na verdade você assistiu anteriormente a imagens suas entrando na CVS em Kingston às 17h32, correto? Correto. Você estava com seu celular, certo? Porque usou ele. E também vimos você nas imagens da 3V usando seu celular, correto? Certo. Então isso, você claramente estava fora de casa às 17h24, correto? Desculpe. Que horas você disse que eu estava na CVS? Então você entrou às 17h32, correto? Correto. E você saiu da casa. Quando estava saindo, a Lindsay te enviou a mensagem sobre PDLX, correto? Eu não sei se já tinha saído de casa, mas sim. Mas isso foi enviado às 17h15, correto? Certo? E quão longe fica a CVS de Kingston? 3 minutos, ok? Então você sai de casa, entra no seu carro e dirige até a CVS, correto? Correto. Isso deveria ter levado 3 minutos, certo? Sim. Então, depois da mensagem que foi enviada às 17h15, isso teria sido por volta das 17h18 ou 17h20 que você deveria ter chegado na CVS, correto? Certo. Mas você só entra às 17h32, correto? Eu não sei. Eu não sei a hora que entrei no estacionamento. Eu estou te perguntando que horas você entrou no estacionamento. Mas é isso. É justo dizer que o vídeo que te mostraram antes mostra você entrando na loja às 17h32. Sim. Então, pelo horário, você deveria estar no estacionamento da CVS por volta das 17h20 até as 17h32. Você poderia estar no seu carro enviando esse e-mail no seu iPhone? Sim, só não sei se entrei no estacionamento exatamente às 17h20. Mas algum tempo depois, a mensagem foi enviada pela Lindsay sobre o Pedialax. Mas antes das 17h32, você já estava no seu carro. Correto, sim. Agora, você foi questionada sobre as minhas perguntas para você sobre ir para Boston, e as minhas perguntas para você eram sobre o dia 3 de dezembro, não sobre o dia 2 de dezembro, correto? Correto. Porque o seu aniversário de casamento é dia 3 de dezembro, não dia 2 de dezembro, correto? Certo. Então Dawson foi levado ao médico em 2 de dezembro, certo? Correto. No dia 3 de dezembro, você tinha planos de ir para Boston, mesmo que não tenham se realizado? Sim, eu posso esclarecer isso, claro. Então, sim, na segunda-feira eu fiquei um pouco confuso com isso porque estávamos em casa. Mas sim, acho que havia um plano antes disso, como um plano de aniversário para ir a Boston, mas foi cancelado. Ok. Ok. Mostrou que era de setembro.
Então, os planos que você tinha para ir a Boston, estou te mostrando aqui. Algumas mensagens de texto entre você e Lindsay. E aqui tem uma que diz: o spa do Omni está lotado, mas você está na lista de espera. Como alternativa, reservei uma massagem para você no IHG próximo, por 90 minutos a 1h45. Isso está correto? Sim. E depois você disse que podemos almoçar e depois ir para lá. Ela responde: tudo bem. E então você escreve que eles vão deixar você usar a academia e a piscina enquanto ela faz a massagem. Isso está correto? Certo. E então você fala sobre os planos para o almoço e o jantar. E então esses eram os planos. Eles simplesmente não deram certo, né? Sim, nós cancelamos, sim. Então não é como se eu tivesse inventado isso do nada. Isso está aqui nas mensagens de texto, certo? Certo, sim. Foi só confuso porque estávamos em casa. Mas sim, quando eu saí, lembrei disso. E então encontrei a foto. E a foto era de setembro. Foi para o casamento que você foi? Sim. Se pudermos marcar as mensagens de texto como prova. Alguma objeção? Isso pode ser admitido. Página 7. Agora, no contra-interrogatório, você disse que Lindsay sempre tomava os medicamentos exatamente conforme orientado. No depoimento, você afirmou que não estava sempre com ela quando tomava os comprimidos, correto? Está certo, mas entendia-se que ela seguia a orientação. Por que ela te disse que fazia isso? Sim. E por que você confiou que ela faria isso? Sim. Certo, mas você não pode afirmar com certeza que ela tomou todos os comprimidos exatamente como foi instruída sempre, pois não a observou em todas as vezes, correto? Eu não estava ao lado dela todas as vezes que ela tomou os comprimidos. Você pode ver a maneira como os promotores estão formulando e vão lidar com grande parte do testemunho de Patrick Clancy que não os ajuda. É que ele recebe informações dela. E é ela quem está manipulando tudo. Então, eu acho que eles podem apostar tudo nisso. Acho que os promotores, ao final desse julgamento, vão apostar tudo na ideia de que Lindsay Clancy foi a mente por trás dos assassinatos dos 3 filhos e depois arquitetou uma tentativa de suicídio falsa que deu errado. Ela não esperava ficar paralisada, mas foi o que aconteceu. Certo? E tudo o que ela fez até chegar a esse ponto, ela realmente não tomou os medicamentos. Certo? O que está escrito nos registros é: sim, ela só está encobrindo seus rastros e criando um registro desses pensamentos horríveis. Acho que os promotores vão argumentar que isso não estava acontecendo. A pergunta é: o júri vai acreditar nisso além de qualquer dúvida razoável? Isso é tudo neste episódio. Muito obrigado por assistir. Eu sou Vinnie Politan. Como sempre, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.